Seja bem-vindo ao canal A Verdade Lógico do Bíblico. Vamos lá, meus irmãos de Cristo. Meus irmãos, qual vocês preferem? A árvore do conhecimento do bem e do mal ou a árvore da vida? Qual dos dois, meus irmãos, você comeria? Ou a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Vamos, meus irmãos, da nossa verdade lógico do bíblico. Vamos lá, meus irmãos. A minha verdade lógico do bíblico falando sobre Jesus Cristo, João Batista e falando sobre Adão. E sabendo que Adão é Jesus Cristo também. Então, meus irmãos, o título, meus irmãos, para dizer vocês das verdades lógicas do bíblico, é arrependimento do fruto. Chamou a muita minha atenção. Eu falei um pouco também, meus irmãos, sobre arrependimento de Adão do fruto. Sobre lamentável saudade, ele sentiu aquela saudade de lamentável. Ele sentiu a presença de Deus, esse Adão. É aquele erro que ele cometido. E também foi aquela inocência perdida dele. E sabendo, meus irmãos, Adão não foi tão inocente, mas ele não foi culpado totalmente. Porque, meus irmãos, teve o inimigo lá, fazendo aquele trabalho leão dele, um trabalho para poder Adão e Eva pecar contra Deus. Ele não está satisfeito. E se não tivesse aquele inimigo lá no Jardim do Éden, não tivesse aquela cobra, aquela serpente faladora, não tivesse não tivesse Lúcifer estava lá, meus irmãos. Lúcifer convenceu Adão e Eva para comer aquele fruto. E isso começou de guerra, entendeu, meus irmãos? Desde o céu tinha guerra no céu. E como foi para aquele Satanás lá no Jardim do Éden? É pela guerra que aconteceu do céu. E eles parou na terra. Mas teve muitas persistência deles para ele poder entrar no Jardim do Éden. Sabendo, meus irmãos, se não tivesse aquele inimigo, não tivesse Satanás lá no Jardim do Éden, conversando com Adão e Eva, não tivesse aquelas coisas, com certeza não ia acontecer isso. Mas teve alguma brecha, não, meus irmãos, algum crédito. E sabendo que nós está na aprovação de Deus, o teste de Deus. Nós somos aprovados, meus irmãos, todos os dias. Só porque tem aquele fruto lá, não me interessa. E não, meus irmãos, não interessa a nós. Aquele fruto está lá, a gente tem que obedecer, não comer aquele fruto. Então, meus irmãos, vamos lá. Com o tempo, meus irmãos, falar sobre a face de Deus, das águas. Com o tempo, meus irmãos, vou falar sobre o batismo de Jesus Cristo com João Batista. E sabendo que Jesus Cristo é superior. Entendeu, meus irmãos? Jesus Cristo não segue a lei dos homens. Jesus Cristo segue a lei de Deus. Porque ele pediu João Batista para ser batizado. João Batista, meus irmãos, foi o instrumento. Ali, meus irmãos, estava se cumprindo a profecia do profeta indo para os apóstolos. Linhagem, entendeu, meus irmãos? Teve a última linhagem, significa Zacarias. Então, meus irmãos, vamos lá. Vamos falar um pouco, meus irmãos, sobre questão de Mateus, capítulo 3, versículo 1 até 12. Vamos lá, meus irmãos. Vamos falar um pouquinho de João Batista, que batizou Jesus Cristo. Sabendo que o pombo descia, não, meus irmãos. Ali, meus irmãos, será que ali foi a força ativa de Deus? Será que foi o poder de Deus? Que privilégio é esse, não, meus irmãos? Jesus pediu para João Batista ser batizado. E saber que batizou Jesus Cristo foi Deus, meus irmãos. Foi Deus, meus irmãos, que batizou Jesus Cristo. E sabendo que João Batista foi o instrumento. Vamos lá, meus irmãos.
a pregação de João Batista. E naquele dia apareceu João Batista em Mateus capítulo 3, versículo 1 até 12. E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei vós, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciando pelo profeta Isaías, que disse a voz do que clama no deserto: preparais, meus irmãos, Jesus Cristo. Vou dar continuidade, entendeu, meus irmãos, da pregação do arrependimento do fruto.